Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Continuando a história de Tabuk, há aqui vários pequenos incidentes que aconteceram durante este momento. Um dos incidentes era que os hipócritas que tinham rejeitado seguir os muçulmanos para esta batalha, apesar de houve alguns que seguiram, mas a grande maioria ficou para trás, eles também recusaram ajudar nos donativos para equipar todos aqueles que não tinham condições para seguir. No entanto, a pedido do seu líder, Ibn Salul, Abdullah bin Ubay ibn Salul, eles deram dinheiro para construir um espaço que seria uma mesquita de fachada, mas na realidade a intenção era uma espécie de um espaço para eles poderem planear e organizar os seus planos. Ibn Salul tinha um amigo de longa data, que era um homem chamado Abu Amir, que tinha se convertido ao cristianismo, e juntos estavam a planear, antes da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, segurar a cidade de Medina. Como sabem, a cidade de Medina era uma cidade estrategicamente muito importante, e eles tinham grandes alianças com os judeus, e a ideia deles, eles ambos pertenciam à tribo Khazraj, que era a tribo rival dos Auses, e a ideia mesmo era tomar conta da cidade. O certo é que tudo caiu por terra quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam lá emigrou, e desde então ambos têm estado contra o Islão. Abu Amir, como sabem, fugiu para Meca quando o profeta chegou, e na batalha de Uhud ainda tentou usar a sua posição com o povo para travar esta batalha, mas seria recusado. Este Abu Amir fugiu depois para a Roma, e é lá onde ele consegue convencer os romanos para tentar e ter mais atenção a esses muçulmanos árabes que estão a aparecer. E tinha, por essa razão, pedido que façam uma pequena casa, digam que é uma mesquita, e lá vocês podem fazer os vossos planeamentos. E foi isso que eles fizeram. Quando tiveram este espaço preparado, reparam que eles não ajudaram os irmãos muçulmanos, aliás, não são irmãos para eles, mas os muçulmanos, para esta batalha muito difícil, mas rapidamente fizeram um espaço perto de Cuba, e Abdullah bin Ubay ainda tem a lata de ir pedir ao profeta para estar na inauguração. O profeta sallallahu alaihi wasallam não gostou, porque realmente viu que não era necessário uma mesquita naquela altura, já havia uma perto, a Cuba, mas disse que, olha, eu vou fazer o seguinte, eu quando voltar, inshallah, de Tabuk, a gente vai ver. E, naturalmente, no regresso, Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez envia um versículo da Sura Tauba, o tal Sura 9 que a gente falou, falando dessa gente e dizendo que nunca vás para um espaço de culto onde a fundação é má. Fundação é má significa não foi feito para o culto, foi feito por outras razões. E o certo é que mais tarde, e essa mesquita até foi chamada como Masjid al-Dirar, ou Masjid al-Darar, que é a mesquita da maldade. E o próprio Alcorão diz que mesquitas que são feitas, locais que são feitos para fazer mal, para fazer divisão e para realmente planear guerras, são locais amaldiçoados e não são locais efetivamente de culto. E depois falou dizendo que se realmente há uma mesquita boa, era a mesquita ao lado de Cuba, onde a fundação foi de boa, e foi uma das primeiras mesquitas a serem construídas, muito antes do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ter chegado. E Allah até diz que fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, nela há homens que gostam de muita pureza. Mais tarde foi-se perguntar a essa mesquita por que razão é que Deus elogiou-os da pureza, e eles disseram que nós, ao contrário da maioria dos árabes, que quando vamos à casa de banho eles usavam pedrinhas para limpar as fezes, nós usávamos água, e por essa razão também podemos dizer que o mundo muçulmano em geral hoje utiliza a água. O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, e conforme expliquei, este espaço mais tarde iria ser destruído, e o Alcorão, no capítulo 9, versículo 108, fala sobre sobre essa mesquita e sobre a outra mesquita também. Ao sair de Tabuk, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam estacionou Muhammad bin Maslama, era um sahabi, um companheiro, para tomar conta da cidade de Medina, e deixou Sayyidina Ali radiallahu anhu para tomar conta da família.
E todo mundo foi-se embora. Os munafiquins, os hipócritas, aproveitaram essa oportunidade para gozar com Ali, dizendo Ali já não é bom, Ali já é fraco, por isso é que ele ficou para trás. Naturalmente, Sayyidina Ali radiallahu anhu sentiu-se muito mal, pegou no seu cavalo e foi ter com a caravana, o exército, e lá queixou-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam dessa situação, ao que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que, Ali, tu não estás contente, Ama Tardá, por isso é que ele é conhecido como Ali Murtada, o homem que é feliz. Aqui o profeta diz, Ama Tardá, tu não ficas feliz por saberes que a nossa relação, eu e tu, somos como Moisés e Arão. Com a única diferença que depois de mim não há outro profeta. Ou seja, da mesma forma como Arão, Moisés, quando saía em algum trabalho, deixava Arão a tomar conta de trás. Então, tu estás a fazer exatamente a mesma coisa. Naturalmente, alguns dos nossos irmãos que não seguem o sunismo pegam nisso e dizem que, já viram, Ali devia ter sido o primeiro califa do Islão, não devia ter sido Abu Bakr, mas essa prova é falsa, porque vocês reparam que o profeta disse a Ali para tomar conta da família, não disse para tomar conta da cidade. O califa toma conta de uma cidade. E na realidade quem ficou a tomar conta da cidade naquela viagem foi Muhammad bin Maslama e não foi Ali. Então não se pode utilizar isto como uma prova que, na'uzubillah, os discípulos fizeram uma injustiça. É errado, até porque Ali também esteve presente naquela altura e mais tarde até deu o seu pacto de aliança com Abu Bakr. Nós iremos contar em detalhes, se vocês quiserem, quando lá chegarmos. Em Musnad Ahmad vem que no caminho houve, portanto, uma noite em que os camelos eles não estavam a parar, estavam só a andar, non-stop, e chegou uma parte da noite em que, por causa do cansaço, muitos já estavam até a dormir nos seus camelos. E isso fazia com que muitos camelos já não estavam a andar em fila reta, já estavam a andar praticamente todos descontrolados. Muaz bin Jabal radiallahu anhu diz que eu, ao ver isso, aproximei-me do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, aproximei-me o camelo perto do seu, ao ponto de fiquei mesmo colado a ele. E ele até diz que o meu camelo tocou o camelo do profeta e o camelo do profeta assustou-se. Depois o profeta, quando viu que era eu, andámos os dois juntos e eu aproveitei essa oportunidade para fazer algumas perguntas ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Primeiro pedi permissão, ele disse que sim, e depois eu disse que diga-me algo que eu possa fazer para entrar no Jannah, no paraíso. E há algo que só um profeta pode explicar. E então o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro disse que fizeste uma grande pergunta, bravo, e eu vou-te dar a resposta. É muito fácil. Se Allah quiser, é muito fácil fazer isso. Ele disse isso 3 vezes. E depois ele disse que acredita em Allah, acredita no último dia, faz o teu salah e adora Allah sozinho, não junta mais ninguém a ele. E termina a tua vida assim, inshallah, tu vais lá chegar. E depois ele até deu mais informação, dizendo que a cabeça de tudo é a shahada, que é acreditar, testemunhar que existe apenas um Deus, que é Allah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu último mensageiro. A espinha dorsal da religião é a oração e o zakah. É só assim que a gente consegue construir este corpo. E a joia deste corpo é, na realidade, jihad no caminho de Allah. Jihad significa esforçar-se em qualquer área que seja para agradar a Allah. Ou seja, quando tiveres que sair para agradar a Ele, na realidade isto é a joia final. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eu fui comandado para lutar com as pessoas até elas fazerem a shahada, e quando fizerem, as suas vidas e dignidades serão salvas. Muitos radicais usam literalmente este hadith, e muitos islamofóbicos também utilizam, dizendo que já viu o Islão é só lutar, matar, matar, matar até acabar. Não é bem isso. Se fosse literal esse significado, que vamos lutar até as pessoas fazerem a shahada, então os muçulmanos naquele momento para a frente tinham feito isso, e os muçulmanos durante 1000 anos reinaram meio mundo, teriam acabado com todas as comunidades cristãs, judias, pagãs e ateias. Não. Quando nós olhamos realmente, nos 1000 anos que os muçulmanos reinaram pelo mundo, todas as comunidades, além das islâmicas, viveram em paz, até viveram bastante bem, e elas próprias dizem isso. Isso o que é que está a mostrar? Está a mostrar que lutar aqui não significa que eu vou fazer tudo o que for necessário
para que as pessoas tenham condições de fazer a shahada. E no minuto em que elas fizerem a shahada, elas são nossos irmãos, e nós não batemos e não matamos os nossos irmãos. Sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam também deixou uma segunda porta aberta para todos aqueles que não queriam realmente entrar no Islão, mas que realmente faziam um acordo de paz, e então eles eram tratados da mesma forma. Um dia, inshallah, falaremos ainda mais sobre isso. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ficou 20 dias em Tabuk. Como sabe, quando chegou, os romanos não vieram. Não vieram porque os romanos, primeiro, aquilo ou foi um bluff que os romanos iam atacar, ou então o seu César Heráclides, como já conhecia, já tinha tido uma conversa com Abu Sufyan muitos anos antes, ele sabia que este profeta, se vier à frente, nós não vamos conseguir ganhá-lo. E então, provavelmente por essas razões, ele não foi presente. O profeta sallallahu alaihi wasallam com os muçulmanos ficou 20 dias. Nesses 20 dias houve uma série de situações que foram acontecidas. Ele primeiro enviou o seu general, Khalid bin Walid, para uma cidade norte da Síria, ali perto, onde havia uma tribo chamada Kinda, que era uma tribo árabe cristã. E lá ele falou com um rei chamado Uqaydil. E é curioso que o profeta até disse que, Khalid, quando tu chegares, este rei vai estar no meio de vacas. E é curioso que aconteceu isso mesmo. Numa noite, o rei acordou, ouviu muitos barulhos lá fora, saiu com os seus empregados para ver o que é que se passava na zona do gado, e é quando chegou lá que ele encontrou Khalid bin Walid. O próprio Khalid diz que o profeta acertava sempre nas coisas, porque ele não adivinhava, era-lhe dito isso. E lá ele fez um acordo de paz com os muçulmanos, retirou o seu apoio com os romanos, até enviou uma série de prendas para o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e passou a ser mais um apoiante muçulmano. Não há registros que ele tenha convertido ou não. E assim esses 20 dias continuaram. E nesses 20 dias também aconteceram muitas outras situações como por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, é nesses 20 dias que ele diz que, olha, há 5 coisas que foram dadas a mim e ao Islão e que não foi dada a mais ninguém. Número 1, eu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao contrário de todos os profetas que foram enviados para cada cidade, eu fui enviado para todo o mundo. Ou seja, todo o mundo me pode seguir, independentemente, não é só para os árabes. Eu não sou só dos árabes, eu fui enviado para todos. Número 2, Allah deu-me a mim uma ajuda e uma aura que quem estiver a 1 mês de distância de mim vai ter medo de mim. E é realmente, onde ele está em Tabuk, se tu fores andar 1 mês para a frente, chegavas na zona onde os romanos viviam. E desde lá eles sentiam a presença dele. Número 3, os despojos de guerra que antigamente as outras religiões tinham que entregar num campo para o fogo comer, esses despojos de guerra para os muçulmanos já podiam ser divididos entre os soldados. Era dividido em 5 partes, uma parte para o Estado, 4 partes era dividido para os soldados. Número 4, enquanto que antigamente as pessoas que se quisessem orar tinham que lavar-se com água e fazer as suas orações nos templos, para os muçulmanos, um homem pode fazer a oração em qualquer parte do mundo, em qualquer zona do mundo, desde que a terra esteja limpa, e se não tiver água, ele pode fazer a ablução com terra. E número 5, todos os profetas tinham direito a uma prece que, se ele pedisse, era aceito na hora. Ou seja, Deus dava exatamente o que ele queria. Todo mundo tinha direito a todos os profetas tinham. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam disse que eu guardei esta minha prece, que é inviolável, para o dia do julgamento final, porque lá eu vou usar para Deus, para eu poder interceder para o meu povo. Isto mostra um grande líder que ele foi. Nestas viagens, o profeta também profetizou que os muçulmanos iriam herdar os tesouros dos romanos e persas. Reparam, eles estão ali na fronteira com os romanos. E o profeta disse que, olha, não se preocupam, hoje estamos a voltar para casa, mas um dia vocês vão herdar, inshallah, toda a Pérsia será vossa e toda a Roma nesse sentido dos bizantinos, Levante, porque a Roma antiga ninguém interessava na altura. E depois ele até deu 6 profecias antes do fim do mundo, que está no Bukhari Muslim, onde ele diz, olha, um dos sinais do fim do mundo será a minha morte. Outro sinal vai ser que Jerusalém, a mesquita Aqsa, a mesquita Beit al-Maqdis, será conquistada, e isto vai passar daqui a 2 anos, ele já vai cair para as mãos dos muçulmanos. Ele diz que 2 pestes, 2 grandes vírus
vão cair no mundo e vão matar tanta gente como o vírus mata o gado. Número 4, os muçulmanos vão ficar muito ricos, há de haver muita riqueza no mundo e os muçulmanos vão ser muito ricos. Número 5, vai cair uma provação, vai cair um teste que todas as casas ninguém vai salvar. Portanto, vai haver, há naturalmente muita gente que diz que são as guerras, há outros que dizem que é a internet, seja como for, há de ser algo, as pessoas vão ser testadas e todas as casas do mundo serão testadas com essa, há quem diga que é a música, há quem diga que é os filmes, os Hollywood, enfim, seja como for. E no fim, número 6, ele diz, vai haver um tratado entre vocês e Banu Asfar. Banu Asfar basicamente eram os romanos. Porque não esqueçam, o profeta está ali perto, está na fronteira com eles. Um dia vocês e os romanos vão fazer um acordo de paz e vão ter um inimigo em comum, que vai ser os persas. E depois de vocês derrotarem esses persas, esses romanos vão trair-vos e vai haver uma guerra entre vocês e eles. E o exército desses romanos será tão grande que vai haver 80 regimentos e em cada regimento vai estar 12 mil homens. Provavelmente, naturalmente os romanos acabaram, já não existem, não é? Romanos como nós conhecemos, mas provavelmente os romanos aqui pode significar o Ocidente, pode significar outros países, ou pode significar no futuro os países que vão ser muito poderosos, vão se juntar. Estamos claramente a falar sobre a época de Imam Mahdi, rahimahumullah. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam também foi neste momento que acordou para a oração do Fajr, foi fazer as suas necessidades. Mughira ibn Shu'bah estava com ele, o sahabi, e ele também conta que ele ajudou o profeta a fazer a ablução. E o profeta naquele dia estava a usar uma túnica cujas mangas eram muito apertadas, então ele teve que tirar a túnica para fazer o wuzu. Isso mostra que a ablução deve ser feita como deve ser e se realmente a tua roupa é apertada, deves tirar essa roupa. E depois de fazer a sua portanto, depois lavou os braços e os pés e tudo mais, e quando chegou à parte do turbante, passou uma mão molhada em cima da sua cabeça, portanto um quarto da cabeça, e depois o resto passou sobre o seu turbante. Isso mostra que o mínimo do massá, passar pela cabeça, é um quarto da tua mão. É uma palma da tua mão que faz um quarto da cabeça. E depois passou uma mão molhada nas meias de pele. Como sabem, as meias de pele, se forem bem utilizadas, tu podes passar uma mão molhada em cima delas. E quando chegou, a oração já tinha começado. E quem estava a liderar a oração era Abdurrahman bin Auf, também um grande discípulo. E o profeta eles quando perceberam que o profeta tinha chegado, Abdurrahman até tentou ir para trás para dar espaço ao profeta, mas ele fez sinal. Muito provavelmente estamos ainda numa época em que ainda se podia sinalizar durante a oração. Vai haver um versículo do Alcorão, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, que vai acabar com essa permissão de falar durante a oração. E Abdurrahman acaba por ser o único discípulo, pelo menos registado, que teve a honra de liderar uma oração e o profeta fazer atrás. Naturalmente o profeta tinha perdido o primeiro ciclo. Quando Abdurrahman terminou, o profeta fez o ciclo que estava em falta. Abu Bakr também aconteceu algo semelhante, mas quando o profeta uma vez chegou tarde, Abu Bakr estava a liderar, Abu Bakr atrasou e deixou o profeta para a frente. Mais tarde apesar do profeta ter dito para não fazer isso, mas ele disse que não, eu não posso fazer essa situação. Portanto, Abdurrahman bin Auf, um dos 10 homens, tem o Jannat garantido também, e também um dos grandes ministros de sempre, de todos os califas, teve essa honra de liderar uma oração com o profeta atrás. Certa vez Ibn Mas'ud próprio conta que uma vez eu acordei numa daquelas noites e vi um fogo muito, muito ao fundo. E vi o profeta com Omar, Abu Bakr e Omar. Eles estavam em frente de um corpo que estava deitado. Era um corpo de um discípulo chamado Abdullah Zul Bijadain. Bijad em árabe significa uma roupa antiga. Este homem, Abdullah Zul Bijadain, era um homem que quando se converteu foi expulso da sua tribo. E o coitado, quando chegou a Medina, ele só tinha uma roupa. Então, ele o que é que fez? Rasgou esta roupa e fez uma parte para fazer de camisa e uma parte para fazer uma espécie de calça. E por isso é que ele ficou conhecido como o homem das duas roupas velhas. Este homem, coitado, faleceu em Tabuk e teve a honra que o profeta levou o seu corpo e desceu o seu corpo na cova. Ou seja, o profeta entrou na sua cova, recebeu o corpo, pôs-lhe embaixo e até fez uma dua dizendo que Allah tem pena deste homem, fica feliz com este homem, porque este homem, porque eu fiquei feliz com ele. O próprio Abdullah bin Mas'ud diz que
Quem dera eu fosse este homem para ter recebido tamanha honra do profeta. E foi nesta viagem também que o profeta ensinou que quando a gente faz uma oração, nós devemos realmente, e à frente, se não houver nenhuma parede, devemos pôr pelo menos uma estaca em frente para as pessoas saberem que alguém está a fazer a oração, de modo a não incomodar esta mesma. Também foi nesta viagem que o profeta ensinou também que qualquer carne, tirando carne de porco, porco, cão e homem, qualquer carne que a gente não possa comer, a gente pode utilizar a sua pele se for tratada, menos a pele do porco, do cão e do homem. Tirando esse, qualquer outra pele, nem que seja um animal que não foi feito halal, se for tratada, pode-se utilizar esta pele. No regresso, eles passaram por uma zona chamada Hijr, perto de Petra, ali no sul de Petra, Jordânia, que era onde o povo de Thamud vivia. É um povo muito antigo, muitos milhares de anos antes de Ibrahim a.s. Era um povo que precederam o povo de Ad. Ad eram gigantes que foram destruídos quando desobedeceram a Deus e deixaram de acreditar em Deus. Este povo de Thamud, que veio mais tarde, eles, quando souberam dessa história, eles eram artistas que conseguiam construir casas dentro de montanhas. Ainda hoje consegue-se ver isso. E eles realmente disseram, vamos construir lá dentro para que realmente, se um dia houver uma catástrofe, nós não vamos morrer. E então houve um profeta deles, que nasceu dentro deles, que chamava Saleh. E este Saleh, naturalmente, chamou-os para o caminho de Allah, para acreditarem em Deus, e eles não aceitaram. E depois eles pediram um milagre. O milagre que eles pediram era que, diz a Deus para tirar uma camela prenha, grávida, de trás da montanha. E foi assim que aconteceu. Saiu uma camela, que era grávida, muito grande, que bebia muita água, e todos os camelos tinham muito medo dela, ao ponto de um dia as pessoas juntaram-se e mataram-na. E quando mataram-na, ela gritou 3 vezes, ao que o Salih disse que durante 3 dias vocês vão viver, ao 4º dia vocês vão ser aniquilados. E foi isso que aconteceu. Ao 4º dia, houve um estrondo tão grande no mundo, naquela zona, que todo o mundo morreu só ouvindo aquele barulho. E depois, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam e os sahabas passaram para aquela zona, muitos foram para dentro desta montanha para ver os quartos e maravilhar com a arquitetura. Algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que vocês não façam isso, porque um espaço onde caiu o castigo de Deus não se deve ficar lá. Saiam daí. E se tiverem de passar, passam a chorar e não usam nada daquilo. E nem usam a água que existe deste poço. Por essa razão também locais onde, como Sodoma e Gomorra, Mar Morto e tudo, não se deve usar aquelas coisas a não ser que seja algo para a saúde extraordinariamente necessária. Porque locais onde caiu o castigo de Deus, nós não devemos fazer dali folclore. Dizem também que à noite eles dormiram um bocadinho mais para a frente, e o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse que não saiam sozinhos, e 2 homens até saíram, e um até ficou maluco e o outro desapareceu no vento, e mais tarde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi ter com eles e curou-os. Seja como for, há uma má energia nesse tipo de locais e não se deve lá, portanto, ficar. Dizem que foi nesta viagem também que os animais ficaram muito cansados e chamaram o profeta para fazer uma duá, para rezar por eles. E dizem que o profeta fez uma duá dizendo que Deus dê muita força aos animais da terra e aos animais do mar. Os animais do mar, aqui estamos a falar claramente, os navios. Dizem que esses animais ficaram tão fortes a partir daí que os Sahaba até dizem que nós tínhamos que manter a velocidade porque eles estavam completamente abençoados. E os animais do mar são claramente os navios, e é uma alusão que mais tarde os discípulos iriam sair pelo mar e iriam, portanto, conquistar o Chipre. Durante 300 anos o Chipre ficaria nas mãos dos muçulmanos, e os primeiros homens a lá chegarem eram os companheiros. Depois, mais tarde, iria cair, e mais tarde os otomanos iriam reconquistar. Portanto, estamos a falar quase 1000 anos ficou nas mãos dos muçulmanos, até mais ou menos 1922. No regresso também ficaram sem água uma noite, e o profeta fez duá e choveu. No dia a seguir, o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse que houve alguns de vocês crentes que à noite eram crentes em Allah, mas de manhã parece que deixaram de acreditar em Allah. E outros que não acreditam em Allah.
Aqueles que disseram que choveu por causa de Allah, na realidade são crentes. E aqueles que disseram que choveu por causa de estrela A, B ou X, são descrentes em Allah. Ou seja, em outras palavras, tudo pode ter a sua causa-consequência, mas no fim é Allah que diz sim e Allah que diz não. E estar a dizer que Allah não tem nada a ver com isso é, na realidade, por essa razão, talismãs, mãos de Fátima, olhos, não sei de quê, tudo isto é haram. Sim, guardar uma rúquia, que é um talismã que tem o Alcorão, não faz mal, desde que haja respeito, porque o Alcorão continua a ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Tirando isso, todo tipo de paganismo é proibidíssimo dentro do Islão. Inshallah, para a semana iremos falar também sobre mais algumas situações dos hipócritas que aconteceu aqui em Tabuk, e da morte também de Abdullah bin Ubay ibn Salul, o chefe dos hipócritas. Para a semana, inshallah, iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.